Olá, meus amigos, tudo bem? Saudações ufológicas. Aqui é Jackson Camargo, novamente falando do quartel-general do portal Fenômeno. Hoje, então, nós vamos começar aí com os vídeos, os áudios da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. Bom, nós temos aí à disposição aproximadamente 3 horas de gravações da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, né? Nós não vamos fazer um documentário assim mais contínuo, digamos, porque a gente não tem muita referência de horário. A gente sabe que a noite oficial ela iniciou-se ali por volta das 18 horas do dia 19 de maio e foi até por volta das 6 horas da manhã do dia 20 de maio de 1986. Então a gente não tem aí muita referência de horário para essas observações, tá? Algumas a gente tem, outras aí a gente não tem. Quando eu tenho alguma referência de horário, eu coloco no áudio, coloco no vídeo, né, a indicação de tempo ali. Muito bem, então antes de a gente conhecer mais detalhes sobre o vídeo de hoje, se inscreve no canal, né? Deixa seu likezinho, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito a gente em relação ao YouTube, né? E também permite que a gente consiga compartilhar melhor essas informações, né, e para todo mundo. O caso da noite oficial é o caso ufológico mais bem testemunhado da história da ufologia mundial. Nenhum outro caso tem tanta testemunha como o caso da noite oficial. Mas por diversos motivos, o caso da noite oficial ele é um pouco subestimado ainda na comunidade ufológica mundial e até mesmo um pouco na ufologia brasileira. Então ele ficou um pouco de canto por diversos motivos, ausência de informações e alguns casos de censura que a gente teve, né? Algumas testemunhas-chave que não prestavam informações e tudo. Então hoje a gente tem uma ampla gama de informações aí à disposição para reconstituir o que ocorreu naquela noite, tá? Então, para que a gente consiga expandir o conhecimento disso, esclarecer alguns pontos que estão um pouco equivocados e acrescentar essas informações aí, a gente precisa do maior número de audiência, né? Digamos assim, para esses vídeos em específico. Então compartilhe, dê o seu likezinho, seus comentários, comente com os amigos, coloque lá nos grupos no Facebook, no WhatsApp, compartilhe com seus contatos, porque a gente tem que divulgar esse caso, até para que a gente tenha como cobrar das autoridades as outras informações que não foram divulgadas, né? Tanto da parte da Força Aérea, com as informações que não vieram ao público ainda, quanto da Marinha e do Exército, que também registraram esses fatos naquela noite e que mantém seus arquivos ainda sob sigilo. Tá? Então ajude aí a gente nessa luta, certo? Bom, vamos então ver o que a gente tem para hoje nesse vídeo. São quase 18 minutos de gravações desse vídeo, tá? É um vídeo contínuo. Existe aí uma certa polêmica em relação ao horário do vídeo, porque eu entrevistei pessoalmente o sargento Sérgio Mota, o operador que estava na torre de controle do aeroporto, que falou, né, deu muita certeza de que ele entrava no turno de serviço às 18 horas e cumpria sua carga de trabalho até as 6 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então, quando ele entrou na torre de controle para cumprir seu turno de trabalho, as luzes já estavam surgindo. Foram na hora que ele entrou na torre, começou a aparecer aquelas luzes. Então, isso seria por volta das 18 horas. Tá? Agora, se você vai pelos dados da Força Aérea, tanto pelos documentos quanto pelas gravações, o que nós temos ali é por volta das 20 horas. Né? Um pouco depois das 20 horas ali, os primeiros minutos nesse horário. Então existe uma certa incongruência de horário ali. Eu acredito que existe aí alguns cortes no áudio da Força Aérea, isso explicaria um pouquinho essa confusão de horários. E, enfim, então considere que o que você vai ouvir nesse vídeo ocorreu entre 18 e
20 horas e 20 minutos, tá? Então essa é o intervalo de tempo dessa gravação, tá? Então você vai ver ali que começou com a decolagem de uma aeronave comercial, o voo 703 da Rio Sul, que é de São José dos Campos para o Rio de Janeiro. Ele decolou pela pista 15, então ele decolou sentido litoral e tomou rumo para o Rio de Janeiro. E aí, enquanto acontecia essa decolagem, o operador da torre já observava aquela luz sobre a cidade, além da cidade no caso, e achou que isso seria de uma aeronave que vinha para pousar em Guarulhos. Então ele viria em direção ao aeroporto e depois faria a curva, tá? Então essa seria a impressão dele inicialmente, mas aquela luz ficou parada por muito tempo. Se fosse um avião, ele iria vir, já faria a curva e tomaria o rumo para o aeroporto, mas aquela luz ficou muito tempo, tá? Então isso já acendeu o alerta de que não era algo normal, e como ele é o operador da torre, ele já conheceria os corpos celestes, possíveis antenas, farol, qualquer coisa que porventura estivesse naquele local, né? Ele já saberia, ele não iria confundir naquele caso, tá? E a noite estava muito limpa, não havia nuvens no céu que pudesse criar algum tipo de confusão, tá? Então, quando ele viu aquela luz, ele ligou para a torre de controle do aeroporto de Guarulhos para tentar confirmar sobre o que seria aquela luz, e aí Guarulhos informou que não havia nenhuma aeronave se aproximando para Guarulhos vindo por aquela rota. Então isso eliminou essa possibilidade, tá, de ser uma aeronave comercial. E aí durante a conversa, aquela luz desapareceu e apareceu em seguida com uma potência de um brilho maior, né, que chamou ainda mais a atenção do operador. Tá? Aí então ele desligou o telefone e o controle de São Paulo telefonou para a torre de controle de São José dos Campos logo em seguida, perguntando se havia algum objeto não identificado voando a leste de São José dos Campos. Aquela luz que o sargento Mota estava observando estava a noroeste, tá? Então é como se ele estivesse observando nessa direção, tá? Com a ligação do controle de São Paulo, o controle de São Paulo perguntava se havia um objeto voando a leste, que estaria nas costas dele, porque o operador estava de frente para a pista, tá? Então ele se virou, olhou para leste e não via nenhuma luz, não via nada na direção que o APP São Paulo estava perguntando, tá? Isso indicava então que já havia algum segundo objeto na região, tá? O sargento Mota observava um objeto que não aparecia no radar, mas o radar captava um outro objeto que o sargento Mota não via, né? Então você já tinha ali dois objetos sendo observados. Existe um outro áudio que eu não trouxe para vocês ainda, em que o controle, lá, o Centro Brasília, telefona para uma torre de controle e pergunta se existe algum objeto, alguma aeronave voando em determinada região. E esse controle informa, não existe nenhuma aeronave. E aí o operador da torre fala, olha, é porque estão captando, estão avistando objetos não identificados sobre a região de São Paulo, São José dos Campos, e um dos objetos estava sobre São Paulo naquele momento. Então era algo ali por volta das 19h30 a 20 horas, segundo a indicação de horário desse áudio. Tá? Então você já tem aí vários objetos aí sobrevoando aquela região. Outra coisa que aconteceu é que em outras cidades já estava acontecendo alguns avistamentos, tá? Tem a região de Santa Isabel, Jacareí, já tinha registros de avistamentos. Existe a região de Guaratinguetá, onde tinha a escola de sargento, escola de especialistas da aeronáutica, tinha 2.000 militares ali no pátio fazendo uma formação militar. E as luzes da região se apagaram e eles viram os objetos passando em cima da base. Isso por entre 19h30 e 20 horas, mais ou menos nesse horário ali que estava sendo observada aquela luz já em São José dos Campos. Então perceba que já existia vários objetos sobrevoando a região. Havia avistamento também no Rio de Janeiro, pessoas na orla ali de Ipanema vendo as luzes bailando sobre
a cidade, havia avistamentos na Restinga da Manambaia, havia avistamentos na região da Barra da Tijuca, Morro da Urca, né? Então pessoas nessas regiões já estavam observando essas luzes bailando sobre a região, sobre o mar lá no Rio de Janeiro. Tá? E um dos objetos, inclusive, se aproximou muito da praia, na praia de Ipanema, muito perto dos prédios. Né? Inclusive, as testemunhas na praia acharam que ele ia bater nos prédios de tão perto que ele estava. Tá? Essas informações sobre esses outros avistamentos não estão incluídas nesse vídeo. Nesse vídeo eu procurei colocar mais os registros, digamos, militares e controle de tráfego aéreo. Os registros civis eu não incluí ali. Esses registros você vai encontrar no portal Fenômeno nos próximos dias. Eu já estou quase concluindo a migração de conteúdo e o último caso, digamos assim, que eu vou colocar lá vai ser sobre a noite oficial. Então eu acredito que dentro de 2 semanas, hoje é dia 26, dentro de 2 semanas eu acredito que eu já estou publicando as informações extremamente atualizadas sobre a noite oficial, com mapeamentos e a posição de todos os objetos civis observados por civis e militares, né, naquele dia, naquela noite. Tá? Então você vai se surpreender, porque é realmente muitos relatos, muitos registros, citando o nome das testemunhas, inclusive, e aonde elas estavam. Tá? Ainda nesse áudio, você vai observar que aí os objetos vão aparecendo sobre Caçapava, região norte de São José dos Campos, então eles vão aparecendo, desaparecendo, você vai ver eles piscando, você vai ver a vista da torre do aeroporto de São José dos Campos, a posição que os objetos estavam, e vai alternando com a posição no mapa, para você ter uma dimensão maior de como foi essa fase inicial dos avistamentos ali na região de São José dos Campos. Tá? Nós teremos outros vídeos que vão surgir aí, porque são 3 horas de gravações, tá? Então nós vamos colocar esses outros vídeos aí ao longo das outras semanas, e prepare-se, porque vai ser algo assim realmente bastante interessante e vai acrescentar, vai permitir que você tenha uma noção mais apurada do que foi aquela noite e do que os pilotos, operadores das torres de controle estavam observando naquela noite. Então é isso, aproveite bem esse vídeo, né? E nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço. Sargento 703, consulta porta-a-porta para o táxi. Eu sou 703, autorizado para o Rio de Janeiro, conforme solicitado, Alfa 304, nível 090, transponder 4375, saída radial 100, 062, a bordo, pista em uso 15, vento de 90 graus, com 2 nós. Ajuste 1017, 17, temperatura de 25 graus, reporte pronto, posição 2. Recordo 3. Posição 3, decolagem livre, 90 graus com 2 nós, Rio Sul 703. 703. Pronto, 703. 90 graus, 2 nós, confirmo livre decolagem 703. 703, decolando 205, reporte cruzando 5.000 pés, radial 100, 703. A coisa cruzando 5.000 pés, radial 170. Patrulha? Boa noite. Você tem algum
uma aeronave aproximando aí para Guarulhos, aqui pelo setor noroeste de São José. Não tem ninguém com prova de São José, não? Tem alguma coisa aqui no setor noroeste de São José? Um farolzinho, pô, mas... Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, nem vai pra esquerda, nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. Não dá pra distinguir nada, só o foquinho de luz. Esquisitinho. Tá alto. Agora sumiu na bruma. Eu vou estar fazendo uma chamada telepática pra ele mandar entrar no circuito. É o seguinte, maninho. O único... Recife 703 para 8 milhas nesse momento, 56, 703. 703, prossiga ascensão, chama em Brasília, 125, decimal meio, uma boa noite. 703, boa noite. Esqueci o troço, rapaz, subiu na bruma agora. Não tô mais vendo ele. O que tá aí contigo, né? Tá dando nó aí no controle? Não, eu trabalhei com ele em Campo Grande uns 4 anos. O apelido dele lá era Cobrinha. Ah, também é? Sim? Aqui é Mota. Pô, tranquilo, como é que é teu nome? Ah, pede junto. Falei pra caramba contigo lá no SSD do centro. Foi lá, né? Me diz uma coisa, por que você tá em Coruba? Corrente, né? Não, cara, é o seguinte, o cara vai pra um lugarzinho sossegado desse, isso aí fez mau negócio. Ó, tá aparecendo de novo o bagulhinho, cara. Tá brigando forte agora, rapaz. Não tem luz na navegação, não. É só um pouco brigante. Que nada, tá parado na mesma posição desde que eu comecei a ver. Não tem, é o meu. Agora também não tem. Só tá engraçado, o troço tá paradinho, rapaz. Parece uma estrela, já peguei no binóculo, mas não é. Estranho mesmo. Se tivesse lá, tava solteiro. Se tivesse lá, estaria solteiro. Ah, certo. Depois de conversa. Tchau, tchau. Boa noite, São José dos Campos. Boa noite, São José. Controle de São Paulo, falando? Diga lá, controle. Você tem algum braço do seu setor eco aproximadamente? Negativo. Não tem, né? Não tem nada. Aí, como é que tá o tempo aí, tá bom? Visualzão? Tem algumas nuvens. Né? Você não tem muito voadores, não, né? Olha, eu estava falando com o colega do controle que eu vi uma luz aqui no setor noroeste do aeródromo.
alta, mas era só um farol, não tinha mais nada acompanhando. E com o tempão parado no mesmo lugar, sem subir, sem descer, sem encher. Tentei com as estrelas. Conferi com as estrelas em volta, era bem mais forte o brilho. Ficou um tempão depois de na bruma. Deixa eu ver agora que está lá ainda. Deixa eu apagar minhas luzes aqui da frente para conferir. Não, não está não. Sumiu mesmo. Vou dizer. Não, não. Ô Brasília, você tem alguma coisa no meu setor eco, 20 milhas aproximadamente? Tenho. Setor eco? É, setor eco. Tem no setor nordeste. Do nordeste? Noroeste. Noroeste. É o quê? É uma linha 406, mas tá longe. Tá mais de 20? No setor eco não tem nada? Não. Isso tá ficando engraçado. É o seguinte, não, eu vi aqui, questão de uns 10 minutos atrás, uma luz aqui no meu setor noroeste, parecido com um farol de avião. Aí peguei o binóculo, olhei, não vi luzes de navegação. Chamei o controle de São Paulo, perguntei São Paulo, não tinha nada. O cara falou, olha, eu aumentei a varredura aqui e não peguei nada. Não tem primário nenhum. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é posição usual para estrela ou planeta. Ficou um tempão, sumiu. Agora São Paulo liga para mim e diz, tu tem alguma coisa aí no teu tráfego 20 milhas? No teu setor eco? Falei, não tenho nada. Tá visualzão aí? Tá, tem algumas luzes, mas tá visual. Por quê? Você tá pegando alguma coisa aí? Não, só foi o 406. É, mas o 406 tá no oeste. Não tem nada não, cara. E no setor eco, o São Paulo viu qualquer coisa aqui e você não tem nada. Não tem nada. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Pô, falou. Tchau, obrigado. Andréia? Positivo. Só você me perguntou se eu tinha alguma coisa 20 milhas eco? É o seguinte, eu falei com o Brasília disse que não tem nada 20 milhas eco. Brasília não tem nada com ele nesse setor. Eu vou apagar a luz aqui, vou pegar o binóculo e vou ver se eu vejo alguma coisa. A noite aqui tá ficando interessante já. Tá bom, velho. Obrigado, hein? Tchau. Brasília, você tem alguma coisa norte e nordeste São José? Norte e nordeste? Uhum. Quantas milhas? Mais de 20 milhas agora. Nossa, o 406. Tá ok então. Positivo então. Provavelmente foi visto anteriormente pelo controle de São Paulo. Falou, mano. Obrigado. Tchau.
norte, noroeste aí da... Tem que proteger alguma coisa. Só um minutinho, tá na mão. Mais ou menos aqui. Uns 40 milhas mais ou menos. Exatamente do seu lado aí ou não? Não, tem algumas nuvens. Ah, é, né? Mas acho que você não vai ver nada, não. Norte e noroeste? É norte e noroeste. Você está pegando algum primário aí? Tem um primário aqui. Está pulando aqui. Poxa, hoje está uma festa, viu? É? Você quer mudar na sua área aí? Nada, não tem nada. É? Então, olha agora no seu setor nordeste. 10 mil. Nordeste que tem 10. Tem 3 coisas lá. Pode ser... Biscoito da vovó. Aí pega, né? Biscoito da vovó, essa onda toda, do Brasil. Pô, nada. Nada. Formação, pô, uma formação dando primário, igual no 3? A formação não é bacana essa. Mas bom, mas isso vai ser muito relaxo. Deve ser. Eu só estou vendo coisas esquisitas. Olha, tem alguma coisa aí na alimentação? Nada. Mas esses três primários estão se deslocando ou parando? Peraí, cadê esse programamento aqui? Tá positivo, tem sim. Tem uma luz de alinhamento aqui. Uma coisa aparecendo aqui, mas a verdade de vocês aí é vila, né? Mas Jaguari. Jaguari. É um primário meu, não é? Realmente, tá aparecendo. Uma luzinha só, mas eu não sei dizer se é estrela, se é alguma coisa significativa, tá bem alto. Tem outra mais à frente. Pô, mas que coisa esquisita, cara. Tô vendo. Pode ser coisa de espanto, né? Hoje pode ser coisa de espanto mesmo. Pô, tô vendo também. Daqui a ver então, o outro colega falou que eu vejo outra vez aqui sobre a cidade. Sobre a cidade? Pergunta pro pessoal. Eu estou vendo também que eu sei alguma coisa aqui. O pessoal ali não vai dar funcionado. Eu estava vendo aqui sobre a cidade. Agora continua essa luz aí passando agora. Agora está parada. Apareceu uma pequena imagem aqui. A noroeste de Jaguari. Tem que filmar agora aqui no noroeste. Estão parados. Estou vendo os 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Parecem estrelas? Pode ser luz. Pô, mas um radar não pega estrelas? Que isso? Pode ser estrela cadente, né? Não, que estrela cadente parada, cara. Aonde? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Elas estão mudando de cor? Ou não? Pô, tá bonito pra caramba. Então, malandro, você está vendo aí realmente os objetos voadores não identificados mesmo, viu? Como aí o CTA, né? Eles adoram fazer voos aí por cima. Pô, tá bonito, rapaz. Isso não muda vermelho, amarelo. Porra, tá aí, agora eu não sei. Eu vou olhar por estrela aqui. Pô, é igual uma estrela. Porventura, olha aí, ó. Continua primário ali ao norte de Jaguari. Estão afastando. Ô, patrão, eles estão se movimentando aí? Eles estão se movimentando? Não, pela minha tela aqui, está parado. Essa que está parada. Agora a outra, o nordeste está um pouquinho. Tá, tem movimento dele. Tá em movimento, né? Tem, rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela, mas continua de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco, tá dando um monte de coisa. Pode ser um ovo. Ele gosta de fazer essa hipoteca voadora. Rapaz, tá bacana. Brasília não troço, vocês não viram, depois
Vocês viram, Brasília não tinha nada. Eu vou conferir com o Brasil, se esse Brasília está vendo alguma coisa. Vamos então. Mas obrigado pelo pergunta. Tchau, tchau.